Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula é sobre funções. A função de primeiro grau, ela também é chamada de função afim, e ela é qualquer função f dada por esta fórmula, f de x igual a x mais b. O f de x a gente também chama de y, tá? Então, para cada x, eu vou ter um y correspondente. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu fiz aqui para a gente calcular junto. Sendo a função f de x igual a x mais b, onde a é igual a 1 e b é igual a 2, nesse caso eu já dou os valores de a e b para vocês, e criei essa tabelinha, onde eu coloco aqui os valores de x de 0 a 5. Então vamos calcular isso daqui. Vamos primeiro criar essa função. Então f de x é igual a x mais b, onde a é igual a 1x, a letra vai ficar horrível, gente, mas enfim, é isso. 1x mais 2. Então, a minha função é igual a x mais 2, ok? Vamos agora calcular. Para x igual a 0, então f de 0 vai ser igual a 0 mais 2. 0 mais 2 é igual a 2. Então, vem aqui e coloco que meu y é igual a 2. F de 1 é igual a 1 mais 2, então é igual a 3. Então, meu y vai ser 3. Meu f de 2 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Então, meu y, 4. F de 3, 3 mais 2 igual a 5. F de 4, 4 mais 2 igual a 6. F de 5, 5 mais 2 igual a 7. Então, aqui vai ser 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer o gráfico dessa função. Aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Para x igual a 0, o meu x vai estar aqui. O meu y é igual a 2, então onde eu marco ele no gráfico, eu marco ele aqui. Então aqui eu vou ter um ponto. Meu segundo ponto, x igual a 1, y igual a 3. Então x igual a 3, y igual a 1 vai ser aqui. X igual a 2, y igual a 4. X igual a 3, y igual a 5. X igual a 4, y igual a 6. X igual a 5, y igual a 7. Então, nós temos aqui a nossa reta, né? Porque a função de primeiro grau ela é sempre uma reta de f de x igual a x mais 2, ok? Essa vai ser a nossa, o gráfico da nossa função. Vamos entender aqui quais são os elementos, né, dessa função. Bom, f de x igual a x mais b, onde a é chamado de coeficiente angular e b é chamado de coeficiente linear. Tanto a quanto b são valores constantes. Bom, o que seria esse coeficiente angular? O coeficiente angular é, na verdade, o ângulo que a reta faz em relação ao eixo x. Então, se esse ângulo for positivo, né, se esse coeficiente for positivo, a reta tem sentido crescente. Caso contrário, ela vai ser decrescente. Então, aqui nós temos uma figura bonitinha mostrando isso. A reta vai ser crescente quando o coeficiente angular for positivo, ou seja, ela está crescendo, quando o coeficiente angular for negativo. Então, vamos ver isso em número para a gente entender melhor. Nesse caso aqui, qual vai ser a função dessa reta? Se a gente sabe que f de x é igual a x mais b para uma função de primeiro grau, ou função linear, nesse caso, se a reta cruza o eixo y no zero, qual vai ser meu valor de b? B vai ser igual a zero, então b some da função, ficando somente o a. Se a reta é crescente, então meu a é positivo. Então, tenho f de x igual a x nesse caso. Nesse caso aqui, o meu coeficiente angular é negativo, então a minha reta vai ser menos x. Ah, Monique, como você sabe disso? Bom, vamos substituir os valores. Se eu tenho x igual a 1 e eu jogo nessa função, f de x igual a 1 vai ser igual a 1. Ou seja, meu y vai ser igual a 1.
Então, eu tenho aqui o meu y igual a 1. Se x for igual a 2, eu tenho o meu y igual a 2. Ops, aqui. X igual a 3 e y igual a 3. Se x for menos 2, y igual a menos 2. Por aí vai. Então, eu consigo construir minha reta. Agora, nesse caso, se x for igual a 1, o y ele não vai ser 1, né? Ele vai ser menos 1. Se x for igual a 2, meu y vai ser menos 2. E sucessivamente. Então, aqui vai ter sempre esse valor de menos indicando esse sentido inverso, ok? Nós vimos o caso, então, onde b é igual a 0, né? E quando a for igual a 0, o que acontece? Eu falei para vocês lá no início que a função f de x igual a x mais b, ela não pode ter a igual a 0, né? Mas por quê? Vamos entender agora. Então, nesse caso, eu disse para vocês que o b é igual a 1, e vamos fazer aquele mesmo esquema de substituindo os valores na função. Então, se b é igual a 1 e a é igual a 0, qual vai ser a minha função? A é 0. Então, esse termo aqui vai sumir e vai sobrar só b. Então, a minha função de x, ela vai ser igual a 1. Ou seja, qualquer valor de x que eu colocar aqui, ele sempre vai me retornar o valor de 1. Então, aqui vai ser y igual a 1, y igual a 1, y igual a 1, para qualquer valor de x. Ou seja, qualquer valor de x que eu colocar aqui, tá? Ele vai me retornar o valor de y igual a 1. Isso é uma função? Não, né? Então, na verdade, o que eu vou ter é um valor constante. Ou seja, a função de primeiro grau, para ela existir, o a não pode ser igual a 0, tem que ser sempre diferente. Esse exercício aqui, ele foi tirado do simulado da UERJ 2018 e ele diz o seguinte: com X reais, o menino compra o maior número possível de bombons e recebe o troco de 3 reais. Ao acrescentar 93 reais a essa quantia X que ele possui, o número máximo de bombons comprados ao mesmo preço unitário aumenta em 12 unidades, sem sobra de troco. Qual é o preço de cada bombom? Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar qual é a pergunta. Então, ele quer saber o preço de cada bombom, ou seja, preço unitário. Quais são os elementos que ele me dá no enunciado para eu poder fazer a minha resolução? Bom, ele diz primeiro, ele me dá o valor total, né, que é x reais. Ele me diz o número, ele fala que um determinado número de bombons foi comprado, então tem o valor total, o número de bombons, troco, né, e o preço unitário. Então, vamos listar aqui todas as variáveis que ele me dá no exercício. Bom, o valor unitário do bombom, eu vou chamar de A. O número de bombons, eu vou chamar de Y. O valor unitário do bombom, o número de bombons, o gasto vai ser igual ao número de bombons vezes o valor unitário, certo? Então, eu tenho o preço do bombom e, dependendo da quantidade que eu comprar, vou ter um determinado gasto, pode ser maior ou menor. E o valor total que o comprador possui em dinheiro, que ele chama de X aqui no exercício. O troco vai ser igual ao valor total menos o gasto, que ele já me diz aqui inicialmente que é 3. Então, vamos montar essa função aqui de primeiro grau. Então, eu vou pegar aqui, ó, o troco vai ser igual ao valor total menos o gasto, que é igual a 3. Qual que é o meu valor total? O valor total vai ser o dinheiro que o comprador possui. Então, eu tenho o valor X menos o que eu gastei. Qual é o gasto? É o número de bombons vezes o valor unitário. Então, meu gasto vai ser AY, que é igual a 3. Aqui, então, a gente tem a nossa primeira função. Segunda função, a gente tem mais enunciado aqui. Então, ele diz que se eu acrescentar 93 reais a X, ele consegue aumentar o número de bombons em 12 unidades. Então, vou botar outra cor aqui para diferenciar. O valor unitário do bombom vai mudar? Não.
Número de bombons vai aumentar? Vai, porque ele me diz que ele vai para y mais 12. O meu gasto vai mudar? Será? Bom, o meu gasto vai mudar porque ele me diz que a quantidade de bombons que eu comprar vai ser maior. Então, eu vou ter que meu gasto vai ser A, que é o valor unitário que não muda, vezes Y mais 12. O valor total muda? Muda, porque diz que eu acrescentei R$ 93. O meu troco vai ser qual? Ele falou que não tem troco, então o troco vai ser igual a zero. Então, vamos montar essa segunda equação aqui. Só que agora eu vou ter, o meu x vai ser igual a x mais 93, menos a, que não muda, e o meu y, que agora é y mais 12. Isso aqui vai ser igual a zero. Bom, eu tenho duas incógnitas e duas funções, então é perfeito. Eu vou colocar essa equação aqui em função de x, então eu vou ter que x é igual a 3 mais a y, e vou pegar isso aqui e vou substituir nessa equação. Então, vou colocar aqui, ó, 3 mais a y mais 93 menos a vezes y, a vezes 12, menos a y, menos a 12, que é igual a zero. Então, vou colocar tudo que tiver letra de um lado e que tiver número do outro, tá? Então, aqui eu vou botar AY menos AY menos a 12 vai ser igual a 93 mais 3, 96, igual a menos 96, porque eu joguei para lá, né? Inverte o sinal. Então, esse AY corta com esse AY. Então, aqui eu vou... E esse sinal de menos corta com esse sinal de menos. Então, o que eu vou ter aqui é que o A é igual a 96 dividido por 12. Isso aqui vai me dar um valor de 8. Ou seja, qual é o preço unitário de cada bombom? R$ 8.